é algo que o Senhor colocou nos nossos corações. E a sala, ela vem aí, já completou mais de 2 anos, todas as terças-feiras uma pessoa transbordando. Mas eu quero dizer algo para você, com todo amor e carinho, como diz minha madrinha, fale com amor. Se você não vier contar as suas maravilhas, se você não vier contar os seus degraus que está escalando, o seu deserto, a sua falta de sono, as suas premiações, se você não vier aqui contar, não é Jesus que vai vir aqui contar. Você é uma bênção, você respira, isso é testemunho de vida. Então, venha contar o seu testemunho, porque se você não colocar o seu nome na fila do transbordo, eu confesso para você com todo amor, eu vou ter testemunho toda terça-feira para contar, porque minha vida é um milagre. Mas a sala precisa ouvir você se destravar, você conectar mais pessoas, você transbordar na vida das pessoas. Então, eu aguardo você aqui para estar transbordando conosco. Não tenha medo. Ah, o Senhor já fez tudo, está tudo pronto. Então é com muito prazer que eu chamo essa pessoa que o Senhor colocou um amor no meu coração, um amor que eu passei a orar pela vida dessa pessoa, porque eu sei que ora pela minha casa. Uma pessoa que me ensinou, no meio de muita dor, de muita fraqueza, de muito desespero, como ser forte. E por isso chamamos ela e tem um destaque tão grande na família do Transbordo, que é a minha boneca de porcelana. Quando eu falo a mais forte do mundo, é porque o Senhor forjou nela esse caráter. O caráter de Cristo, o caráter de uma pessoa forte, um caráter de uma pessoa que não desiste em meio a um deserto. Então, é com muito prazer e com muita emoção, muito emocionada, que eu chamo Zita Guimarães, minha boneca de porcelana mais forte do mundo, para estar aqui contando o transbordo, na terça do transbordo sem fim. Zita, eu amo a sua vida, você está mais bonita hoje do que ontem, fique à vontade aqui conosco. Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos. Obrigada pelo carinho, obrigada pela recepção, obrigada por abrir a porta para mim entrar. Eu eu estou aqui hoje, né? Quero contar esse transbordo e baseado no livro de Romanos 12, 2, quando ele fala que nós não devemos nos conformar com as coisas desse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. E outro versículo, outro capítulo também que eu vi foi em Abacuque 3:2, que ele fala assim que, Senhor, aviva, me aviva, Senhor, no meio, ele fala assim, no meio do ano, mas a gente diria no meio da tribulação, no meio do processo, porque muitas vezes no meio do processo a tendência é a gente desistir, a tendência é a gente fracassar, a tendência é a gente pensar que não está dando certo aquilo que a gente está buscando. Então, a gente pede a Deus que Ele aviva, aviva, Senhor. E o que eu peço, eu tenho pedido ao Senhor. Eu sei que eu vivo processos, né? Nós vivemos processos na nossa vida, e eu aprendi quando eu vi essa oração de Abacuque, quando ele falou: aviva a tua igreja, ó Senhor, aviva-me, Senhor. E é o que eu peço, no meio que é mais difícil, é o meio que é mais terrível. A gente sabe que é complicado, mas Deus é conosco, e o que eu tenho para contar agora, baseado no que também de Romanos, como eu falei, no Romanos 12, que ele fala que nós não devemos conformar com as coisas desse mundo, e eu quero dizer que, por um tempo, eu me conformei, até mesmo dizendo que é assim mesmo, todo diagnóstico é dizendo que não tem mais o que fazer, que é só assim, e é se conformar com isso. E eu confesso que eu me conformei, eu até me conformei, assim, não aceitava certas coisas, mas o que que eu podia fazer? Eu disse que o que eu podia fazer. Eu desisti de orar, de clamar, de buscar, porque eu achei que talvez fosse normal, era para mim, e mas chegou um momento que Deus colocou no meu coração de não, de eu poderia mudar, mesmo porque era necessário que mudasse isso na minha vida, e seria algo que para mim poderia ser um sonho, eu poderia dizer assim, não, isso aí é um sonho para mim, mas eu acho que eu não vou, aquela coisa de, não, será que eu não mereço? Não, acho que eu não mereço. Eu acho que, não, o que Deus tem me dado já está bom. Se conforma, como
fala em Romanos. Mas chegou um momento que eu disse, não, eu mereço sim, eu mereço, porque eu tenho um Deus que ele diz que eu posso todas as coisas nele. É nele, não é em mim, não é em ninguém, é nele. E faz mais ou menos uns 9 a 8 anos, quase 10 anos que isso aconteceu, que eu até já contei uma parte aqui alguns pontos. Eu falei sobre uma hemorragia que deu na minha visão, que realmente faz esse tempo de ano, mais ou menos 8 ou 9 anos, só que eu fiz o tratamento todo, eu fiz muitas cirurgias, praticamente 7 de cada lado do olho, porque foi nos 2 olhos que aconteceu, e um lado da minha visão, do lado esquerdo, a retina, ela tinha deslocado, e, e sempre o sangue estava saindo, e passava muito tempo para parar de sair, porque depende do organismo, o organismo vai ter que absorver, vai ter que dar força para aquela visão, para poder ela limpar, mas limpava, mas não demorava a vir. Então, durante esses 8 anos, eu vivi nessa luta de eu não enxergar rosto de pessoas, de eu não ver sujeira, assim, sujeira, poeira, essas coisas, eu não via, pouca coisa eu enxergava, mas dava para me enxergar. Então, aí vem o aceita, entre aspas, né? E por muitas vezes eu até mesmo na vida da minha família, na mesa com meus filhos, meu marido, eu não enxergava o rosto dele. Mas eu tentava levar assim mesmo, não tentava ali me ficar triste, angustiado, não, eu procurava viver assim, não deixava que isso viesse me abater. E eu lembro que por muitas vezes as pessoas zombavam de mim, uma vez até mesmo na igreja, porque por muitas vezes talvez eu não prestasse atenção também, eu entrava em carro diferente, quando meu filho ia me pegar, eu ligava para ele pegar, e passava um tempo eu achava que era ele, e parava um carro na frente igual o dele, eu entrava no carro. Por muitas vezes eu tive que sair do carro e as pessoas ficavam zombando de mim, ficavam rindo. E teve uma última vez que eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito triste, e os irmãos perceberam que eu tinha ficado chateada. E essa pessoa que ficou, olha, a irmãzita tem um lugar errado, começaram a rir, ele percebeu que eu tinha ficado chateada. E ele ligou para mim, porque se eu não falasse para ninguém, ninguém sabia. Ninguém tinha noção de como que eu enxergava. E ele falou, olha, mas eu estou no carro, fica todo mundo rindo. E depois ele pediu desculpa de mim, e ele falou que ele percebeu que eu não tinha gostado. Eu falei, porque eu não faço isso porque eu quero. Eu faço isso porque não dá para me enxergar. Aí ele pediu perdão e, tipo assim, aí eu falei, não, tá bom, tudo bem. Mas por muitas vezes eu saía na rua, passava alguém que eu conhecia e eu não via. E a pessoa dizia, poxa, tu nem falou comigo. E por um tempo eu ficava rindo para todo mundo que eu andava na rua, eu ficava rindo, porque eu não sabia quem era quem. E se caso eu conhecesse, já sabia que eu tinha sorrido, então estava tudo certo. E, e isso eu vivi por muito tempo. E por eu ter o meu esposo em casa, ele fazia tudo para, assim, coisa na rua, supermercado, era ele que fazia. Eu conseguia fazer coisa em casa, tipo a alimentação, eu conseguia ajudar ele em alguma coisa no lanche que a gente tinha em casa. Então, muita coisa eu conseguia fazer quando eu focava só naquilo. Mas foi muito difícil para mim esse período, porém eu já estava me acostumando que seria dessa forma. Até mesmo um dia eu passei o dia todinho totalmente na escuridão. Era como eu não enxergava mais nada. E eu fiquei orando, porque eu não conseguia pensar no futuro, tipo, como que vai ser? Meu Deus, não. Eu levava assim, eu estou assim, mas eu dizia, Senhor, eu estou nas tuas mãos. É o Senhor que sabe da minha vida, é o Senhor que vai me direcionar. Eu começava a memorizar as coisas de casa, porque eu achei que poderia ficar daquele jeito.
mas quando eu lembro que quando foi no final da tarde, começou a clarear novamente. E, e amém, né? Então, glória a Deus por isso. E eu só andava de cabeça baixa. Se eu andasse na rua ou em algum lugar, eu andava de cabeça baixa, porque eu tropeçava, porque eu não via degrau de calçada. E, e eu, por muitas vezes, eu até caía, porque eu não enxergava o degrau e quando eu via, eu ajoelhava muitas vezes. Mas levantava e amém. E só que, e como tinha meu marido para fazer todas as coisas, ele sempre dizia que eu dependia muito dele. E eu achava assim, não, mas eu consigo, eu vou conseguir. E aí meu marido, Deus leva meu marido, e agora, né? Eu disse, Senhor, como é que eu vou ficar desse jeito, sem enxergar numa casa, né? Como eu falei, o meu filho mais novo já tinha casado e precisava viver a vida dele, e eu não poderia empatar, impedir que eles não fossem, né? Que ele não fosse primeiro, e depois, quando o meu mais velho, que ainda ficou um tempo comigo, esse período, ele não queria ir também, mas eu tive que fortalecer para que ele fosse, porque eu sabia que ele era necessário para a vida dele. E ele falou: Como que a senhora vai ficar? Eu fico. Eu falava: Eu fico. Deus está comigo. E eu sempre dizia: Deus está comigo. E às vezes as irmãs da igreja iam no supermercado, compravam alguma coisa, trazia para mim não ter que sair. Mas um dia eu falei assim: Não, eu vou ter que sair. Eu tinha dificuldade para pegar ônibus, porque agora muitas vezes eu tinha que pegar ônibus para pegar Uber. Também eu tinha dificuldade, porque eu só via a cor do carro. Eu não olhava por placa, porque eu não via. Eu tinha que ver pela cor. A cor do carro é vermelho, é branco. Se fosse cinza, eu já ficava meio que meio perdida, porque a cinza meio parece com preto, não sei se é preto, se é cinza, aquela coisa toda. Mas ia levando a vida, né? Só que quando chegou agora, quando eu fiz essa viagem, né, como eu falei para vocês que foi para Goiânia, começou, eu tinha muito medo de viajar por causa disso, porque eu precisava de alguém para me conduzir. Como que eu iria sozinha no avião, no aeroporto, se eu não conhecia nada? E Deus me deu toda, como eu falei que eu só ia se o Senhor fosse comigo. E foi incrível como o Senhor foi comigo, como eu já contei aqui, o que aconteceu na minha viagem. Deus cuidou de mim desde o momento que eu saí de casa até eu chegar lá, até eu parar, fazer todas as conexões, até a volta, até eu dizer, Senhor, chegar aqui de volta. E não me ajoelhei porque tinha muita gente para não chamar atenção, mas no meu coração só Deus sabia a gratidão que eu estava sentindo naquele momento pelo que Deus fez na minha vida. E com isso, quando eu cheguei, eu não sei se alguém viu na internet, uma médica anunciando sobre um, um curso de visão, sobre a visão natural. Por muitas vezes eu vi aquele vídeo no YouTube e eu pensei, isso aí é coisa de internet, né? Então, só para. Só estão vendendo isso aí é muito, como diz assim, eu não digo muito caro, não tem sentido no momento para mim. E eu falei, não, não vou fazer isso, não, eu não vou fazer essa coisa, não vou me inscrever, não. Mas aí, toda vez que eu abria, eu via. Toda vez que eu abria, eu via. E eu peguei assim, não, eu vou me inscrever. Aí eu me inscrevi, entrei no WhatsApp deles e me inscrevi, tá tudo certo. Esqueci, porque faz um tempo já, esqueci. E ficou lá, porque hoje até eu tenho dificuldade tinha dificuldade para ver, para me cadastrar em alguma coisa, me inscrever em alguma coisa, foi muito difícil. Às vezes eu pagava a conta, eu pensava que já pago, não tinha. Quando eu via, começava a ligar, e eu, meu Deus, eu ia lá, estava devendo, porque eu não conseguia ver direitinho o final. Tinha essa dificuldade. E eu me inscrevi. Quando foi um dia, há uns 2 meses atrás, ou 3, o pastor, lá na igreja, o pastor disse que ele sentiu no coração dele de fazer uma campanha, era sete domingo,
por um milagre. E ele falou: você vai escolher um milagre para a sua vida. E aí eu fiquei assim: olha que legal o milagre, né? Eu falei: ah, eu tô dentro. E eu fiquei pensando o que que eu ia pedir, o que que eu ia focar. A gente pensa tanta coisa, né? Tem tanta coisa, tanta necessidade assim. Me veio o milagre da minha visão. Porque eu já orei muito por isso, eu tomo posse, eu tenho fé. E eu falava assim, acho que eu não tenho fé, acho que eu não tenho fé para isso. Eu sei que às vezes a gente tem fé para algumas coisas, para outras não. E eu foquei assim na minha fé, que eu dizia, acho que eu não tenho fé para isso, para ser curado. E então começou, ele falou, é por um milagre só. E todo mundo, poxa, só um, só um. Não, é só um. E eu falei, Senhor, eu vou pedir a tua direção. O que ainda não tinha começado esse curso lá. E eu falei assim, que eu peço? E ele falou, pede a cura da tua visão. E eu falei, é isso que eu vou pedir, a cura da minha visão. E fiquei comigo. E passou os domingos, né? Todos os domingos. E por 2 domingos foi a respeito do cego, né? Da cura da visão. E eu falei assim, eu posso receber minha cura hoje, nesse nessa ministração da cura, porque eu penso na minha cabeça assim, se eu estou numa campanha de cura da visão, é para ser curada da visão, se é numa cura de uma outra situação, é para aquela situação. Então, a gente tem que focar naquilo e ter fé que vai acontecer. E eu confesso que eu mergulhei nisso, porque havia uma necessidade para mim. E eu coloquei assim, e tinha que dizer assim, o porquê, para que que você quer enxergar? Ah, quero ver, né? E uma coisa que veio no meu coração, que era o meu sonho, já de muito tempo, era era voltar a ler a palavra de Deus na Bíblia, a Bíblia de papel, porque eu só conseguia ler no celular, e eu não, por muitas vezes eu tinha que parar, porque doía muito a minha visão, ardia muito. Inclusive, até o livro do transbordo foi muito difícil para mim conseguir ler algumas páginas, eu não consegui ler todo, porque eu tinha que ler com a lâmpada do celular, focando ali letra por letra. Então, eu li algumas coisas, mas não foi toda, porque eu parava, porque prejudicava muito. E o do celular também. No ano passado, como eu vivi aquele processo todo, e as emoções, as tristezas, a ansiedade, piorou muito a minha visão. Piorou de uma forma que ficou uma mancha preta no meu olho direito, que, nossa, eu tropeçava, era tudo roxo, meu braço, de tanto eu me bater nas coisas. Mas, amém, né? Então, só assim, eu fui no médico e ele falou que a minha retina estava atrofiada, do lado que estava atrofiado, tinha deslocado, estava atrofiada, e que não tinha o que fazer, porque na época que eu estava fazendo tratamento, ele falou, eu, até aqui eu paro, eu não tenho mais o que fazer. Mas uma coisa ele falou para mim interessante, ele disse, não deixa que ninguém mexa no teu olho, não deixa, porque tem muito curioso, e eles podem usar de curiosidade, e realmente eu ouvi muitas pessoas que diziam, olha, tem um processo para fazer, mas se não der certo é porque o teu organismo não aceitou. E aí eu não deixei, não deixava ninguém mexer mais na minha visão, que esse médico era o único que me indicaram que ele realmente fez todo o processo. E eu fiz todo esse processo e tá. Então, ano passado eu não pude fazer nada. Eu não fui. E o médico que eu fui, porque eu queria trocar a lente do meu óculos, porque já estava muito assim embaçado. E ele falou que ele não tinha como passar outro para mim, porque não dava para ver o que que eu enxergava. Aí tá. Mas eu enxergava, alguma coisa eu enxergava. E quando depois dessa parte do milagre, começou o curso. E eu falei assim: olha, tem tudo a ver com o milagre. E eu comecei a fazer o processo. E eu digo para vocês que no primeiro mês eu comecei a ver a diferença. Eu comecei a ver que a lente do óculos que eu tinha, ela tinha ficado maior, assim, o grau parecia que tinha aumentado. E eu fiquei, olha que legal, parece que aumentou. E eu comecei a fazer os exercícios sem usar o óculos, sair na rua sem o óculos, que eu não saía, sem o óculos escuro eu não saía.
eu precisava sair. Eu comecei a sair assim mesmo. No início com muita dificuldade, mas eu comecei a sair, olhar para longe, fazer exercício de perto, fazer massagem e forçar a minha visão naquilo que eu tinha dificuldade para enxergar. Inclusive, um lado era muito bem debilitado e eu tinha que forçar ele, porque eu fui descobrindo o que tem atrás do meu globo ocular. Eu comecei a desenvolver isso aí. E, amados, para a glória de Deus, eu comecei a enxergar, eu comecei a ver uma blusa minha branca, ela tinha manchado de uma outra blusa, eu penso, ou que eu tenha sentado em algum lugar e ali manchou atrás, eu vi. No dia que eu vi, eu fiquei maravilhada, olha, eu vi a mancha da minha blusa. E eu fiquei, meu Deus, o Senhor fez algo na minha vida, meu Pai. Eu fiquei maravilhada. E ali eu comecei novamente, né? Continuei a fazer, eu continuei a praticar os exercícios, porque como é natural, ele não é de uma hora para outra. Ele não é assim, não, como um remédio que você toma, uma cirurgia e pronto, vai acontecer. Não, é o processo, como eu digo, Senhor, né? Como fala em Abacuque, a oração de Abacuque. Senhor, me aviva, aviva para que eu não desista, porque tem hora que parece que não aconteceu, parece que volta, mas não, é para você ir. Eu vejo que é mais um tratamento de Deus para minha vida. É algo que para mim é um sonho voltar a enxergar. Eu já consegui ir no shopping sozinha, eu já consegui ver o nome do ônibus para me voltar para casa. Eu já consegui ir no supermercado ver preço, eu já vi, porque eu não via, eu só ia pegando, eu só ia pegando. Eu via pela marca, pelo que eu precisava, eu só ia pegando. Eu já consigo, minhas amadas, ler a Bíblia com o abajur, claro, com o abajur e com o óculos para perto, porque eu não via também isso. Eu não via mais nem a letra do celular. Eu consigo, quando o dia que eu vi aqui no grupo o nome visível, porque desde o início que eu vi, eu tirava o óculos e eu vi, eu não consigo enxergar a letra. Mas um dia eu vou conseguir. Eu só conseguia ver com o óculos de perto. E quando eu vi a primeira vez, eu disse, meu Deus, eu estou vendo a letra o nome das minhas irmãs aqui, mesmo sendo no monitor, mas eu estou vendo. E aí eu fiquei, meu Deus, o Senhor está curando a minha vista. Está trazendo um sonho, que era um sonho para mim, é, enxergar, voltar a enxergar. E eu lembro que eu falei para meus filhos, ele falou, mamãe, olha, se papai tivesse aqui, ele ia ficar muito feliz. Eu falei, ele ia ficar assim, mas que Deus fale para ele que eu tô enxergando, que o que eu estou vivendo hoje aqui, mano, eu sou muito grata, eu sou tão grata a Deus, eu sou tão grata, está voltando para mim, eu vejo a alegria da salvação. A alegria que eu tinha perdido, que ano passado eu dizia que eu não tinha mais essa alegria da salvação. Eu perdi por um tempo, parece que ela se afastou de mim, parece que eu estava só, parece que eu não tinha mais esperança, parece que eu estava vivendo para onde que o vento me levava. E eu falei, meu Deus, como é que eu ia ficar aqui em casa, sozinha? Ia ficar no quarto, trancado? Eu falava, não, o Senhor me dava força a cada dia para me levantar. E eu comecei a declarar palavras, né? Palavras de motivação para mim mesma. Porque eu digo que hoje é eu e Deus aqui. Se eu não ligar para alguém, eu não falo com ninguém, mas eu falo com o Senhor. É o Senhor que está aqui, bem de perto de mim. Eu precisei ir para uma igreja, até isso Deus fez na minha vida. Eu comecei a ir para uma igreja bem distante do meu bairro. Eu saí da igreja onde eu estava porque Ele permitiu que eu saísse. A forma que Deus trabalha na minha vida, minhas amadas, é só eu e Ele. Eu sei que com cada uma de vocês, vocês têm experiência com isso. E comigo é dessa forma. Eu lembro quando eu trabalhava na empresa, Deus ele fez eu enjoar a comida de lá. Eu não conseguia comer de jeito nenhum. E depois eu sabia que eu já era para me sair. Eu saí, eu pedi para sair.
E eu disse, Senhor, eu só vou sair da igreja quando o Senhor mandar. Agora, como é que é uma igreja perto, mas à noite eu tinha dificuldade para ir. E se essa igreja perto, eu já tenho dificuldade para ir, imagine para longe. Mas lá eu já não estava me encaixando, eu sentia um sono terrível. Quando eu chegava lá, eu falava, Deus, então me mostra para onde eu tenho que ir. E ele começou a me mostrar. E para lá eu tenho que pegar Uber para ir. E Deus colocou uma irmã também de lá, que ela teve o mesmo desejo que eu creio que Deus colocou ela comigo, para ela ir comigo no início, para ir para lá. E fomos. E foi lá que realmente é onde, lá o que o pastor realizou essa campanha do milagre. E foi lá que eu estou nesse processo, né? Não vou dizer que eu já enxergo como voltei, eu tinha 20 anos, não, porque sempre o meu marido ministrava, ela vai voltar à visão que ela tinha quando criança, porque o Senhor não fez ela assim, era essa oração dele. E até ele, lava teu rosto que Deus vai te curar. E eu fazia isso aí, eu fazia todo esse processo. E agora, amados, eu consigo até mesmo ir só para a igreja, lá, pegando Uber, eu consigo, como eu falei, ler a palavra, eu consigo já ler letra pequena, com o óculos focado, e eu sei que isso é só o começo do que Deus tem a fazer na minha vida, porque Deus não me deixou aqui, entre aspas, só, mas Ele deixou eu, tipo, dependendo dele total, e é isso que Deus quer para a minha vida. A dependência, como uma irmã falou aqui, não te preocupa, é Deus que está contigo, tu tem o maior marido que todo mundo gostaria de ter. E ele diz, é o teu marido, eu sou o teu marido. Tu não tem falta de nada, verdadeiramente, irmãs. Eu não tenho falta de nada. Tudo Deus providencia. Um dia desse eu não tinha um. Eu pensei que tinha acabado um remédio que eu tenho que tomar para o coração. Eu falei, meu Deus, já acabou. E eu ainda não tinha dinheiro, e só depois que ia vindo, 2 dias depois, um dia depois, e eu falei assim, poxa vida, será que eu vou ter que comprar no cartão? Eu falei, não, eu não vou comprar no meu cartão, porque o meu marido é rico, e vai aparecer algum aqui. Quando eu fui olhar embaixo, ainda tinha uma outra cartela. Eu falei, Jesus, só está transformando aqui o azeite aqui, né? Está aumentando, a farinha da panela não está acabando, e assim Deus tem providenciado na minha vida tudo o que eu preciso, como diz o Salmo 23, de uma versão que eu tenho. O Senhor é o meu pastor, e tudo o que eu preciso, Ele me dá. Ele não dá o que eu quero, Ele me dá o que eu preciso. E eu estou vivendo dessa forma, Senhor, amadas irmãs. E eu já estava ansiosa para contar esse testemunho aqui, mas eu estava, será que eu já conto? Será que eu ainda não conto? Será que eu não deixo eu ainda amadurecer? Não, eu já estou contando assim com tanta alegria. Foi uma batalha essa noite. Eu confesso para vocês, foi uma batalha. Aconteceu algo assim que, nossa, eu acordei aqui, como é um horário a menos, eu acordei 6 horas e 1 minuto. Amados, eu corri, porque se eu não tivesse aqui, eu acho que o meu coração ia ficar triste. Mas é isso que eu tenho para falar para vocês no momento. Sei que a gente não pode contar o detalhe, porque é longo, mas Deus fez mais um milagre na minha vida. Mais um milagre, eu estou vivendo com Deus. Amém? Meu Deus! Obrigada, Zita. Obrigada por compartilhar com a família do Transbordo. Você pode se alegrar com o que o Senhor está fazendo na vida da Zita. Que bom, se alegre com ela. Zita, você está curada em nome de Jesus. E por isso essa batalha, conto ou não conto, estou curada ou não estou curada, acredite. Meu Deus, precisamos acreditar. Eu quero orar pela sua vida, porque o Senhor encheu essa sala com essa alegria da salvação. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigado pela vida da minha irmãzita. Obrigada por todo o processo. Obrigado por não deixar ela desanimar em meio às lutas. Obrigada por ela estar aqui transbordando, engrandecendo o seu nome, Pai, exaltando o seu nome, Pai. Porque tu conhece o desejo do coração dela, Pai. Ela só quer conhecer mais de ti. Pai, declaramos, Senhor, numa só voz, que Zita é curada pelo poder que há no teu nome. Obrigada, Senhor, por todas as maravilhas, por todo o cuidado que tu tem com essa mulher.
É tudo que eu te peço nessa manhã, Senhor. Cuida do teu povo com esse amor incondicional que só o Senhor tem. Muito obrigada por essa manhã grandiosa e maravilhosa. Muito obrigada, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração de vocês, família do Transbordo. Eu amo estar aqui, Zita. Sabemos que você tem uma Netflix e por isso o Senhor te colocou aqui para nos fortalecer. Obrigada, família. Nos encontramos amanhã, viu? No estudo da pastora Rosi, às 7h05 da manhã. Beijo no coração de vocês e até amanhã. Lila, cadê você?